pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show CDL SAP, onde a gente vem conhecendo um pouco mais das pessoas que constroem a nossa comunidade, a nossa entidade e principalmente, as suas histórias de vida, como é que construíram os seus negócios e como estão trabalhando, desenvolvendo, entendendo um pouco mais de onde a gente está, com esses negócios, como foram construídos e para onde imaginam que podem ir. Eu sou Matheus Hermann, estou com meu colega Michael Hag, que vai apresentar o nosso entrevistado de hoje. Obrigado, Matheus. Então, hoje nós estamos com o entrevistado Ramon, das lojas Nader, onde a gente vai querer saber um pouco, Ramon, de como é que começou toda a história, Tu já é a segunda geração da empresa. Então, queria saber como é que começou toda essa história de empreendedorismo dentro da empresa, desde do teu pai. Se puder contar um pouco para a gente, compartilhar. Tá ok, vamos lá. Tudo começou com o meu pai. O pai dele já era ourives e passou a profissão para ele também. E com o tempo eles faziam as joias em casa, assim, peças sob encomenda, alianças, anéis, tudo de forma manual, Eles eram artesãos, no caso. E com o tempo o pai pensou em montar uma loja, E aí começou, isso foi em maio de 1950, que ele iniciou, que ele abriu a loja. Na época era uma loja individual, individual, era Nelson Nadler, a loja. E aí ele foi tocando, foi fazendo. Sapiranga, naquela época, era uma vila. A João Corrêa não tinha calçamento, era tudo chão batido. Nem era emancipada ainda, Não, foi ela veio se emancipar em 55. Isso, No ano que eu nasci, eu tenho a mesma idade... Da cidade. Olha só. Então, ali começou a loja em si. E ele casou, com a minha mãe, e os dois começaram a trabalhar de uma maneira mais forte, digamos assim. Eu nasci em 55, como eu tinha relatado, então a loja completou 75 anos em maio desse ano. E aí foi indo, a loja foi crescendo, começaram a aparecer as indústrias de calçado, e com isso começou a haver um crescimento na cidade. Tanto é que ali pela década de 70, começou a vir, as indústrias foram se desenvolvendo, e começou a vir muita gente de fora, E com isso, o comércio, evidentemente, também foi se desenvolvendo. E aí também chegou na época em que o comércio estava necessitando de uma união maior já para esse desenvolvimento. Aí meu pai e mais alguns lojistas na época pensaram em criar o CDL. E aí eu não recordo a data, mas foi em torno de 1973, por aí foi. Aí, com isso, havia também a necessidade não só da união dos comerciantes daqui, mas necessitavam também ter um conhecimento maior, que veio muita gente de fora, e aí também tinha gente boa, mas também tinha muito malandro junto. Aí foi criado o CDL aqui, e com isso se associaram em todas as cidades do Vale e, evidentemente, de todo o estado. E isso ajudou mais ainda o desenvolvimento do comércio em si. Criou-se de fato começou a girar mais dinheiro em função do calçado, que estava em franco crescimento. E aí foi crescendo esse comércio todo. E eu vivi essa época. Então, eu sou filho único de um comerciante. Eu não tinha muita opção na época. Eu, na época, até sonhava. Se eu fosse estudar, eu queria ser veterinário. Mas eu vi que, como filho único, eu teria que dar continuidade nisso. Na época era muito forte essa questão. Era muito forte.
Aí eu fiz o curso de contabilidade, aí eu fiz depois, entrei para a administração de empresas na Fevale, mas aí eu tive um acidente muito grave. Eu fiquei praticamente um ano paralisado, um acidente de moto, me quebrei todo. É que moto realmente, né? Quando dá errado... Eu quebrei todo o corpo, só não bati a cabeça. Fratura em todo o corpo. Foi um acidente muito grave, eu tive muita sorte. Muita sorte. E com isso também eu perdi depois o interesse de continuar fazendo. Né? Aí eu comecei mesmo. Aí eu fiz o curso de técnico em ótica, nós montamos um laboratório óptico na época. Sim. Então foi aí o crescimento. Isso veio por consequência, né, de tudo que a gente foi fazendo. E hoje é uma loja que atualmente a loja mais antiga, a casa comercial mais antiga da cidade. Porque as outras foram fechando, o pessoal foi E curiosamente morrendo, ela é mais antiga que a cidade, que a né? cidade, 5 anos mais ela antiga. É mais velha, ela é 5 anos mais velha que Sapiranga. Então ficou. Interessantíssimo. Uma coisa assim relevante dentro da cidade. Né? Porque aí depois eles fundaram o CDL, o pai foi o primeiro presidente. Sim. Né? E aí as coisas foram acontecendo. Depois, então, ele veio a ser o prefeito da cidade. Aí foi que eu peguei a loja mesmo, durante esses 4 anos. Ele estava Que período na prefeitura. foi exatamente esse, Ramon? Foi de 74 a 77. Foi a primeira vez que tu teve, de fato, a experiência empreendedora, empreender. porque o foco era contigo e ele estava na prefeitura. Ele já tinha me ensinado, ele estava sempre também de olho, né? Deixou a coisa... Né? Eu tinha 22, 23 anos na época. Jovem, né? Então, foi ali que eu fui aprendendo também. Né? E com isso, estamos aí até hoje. Já agora, meu filho e a minha nora, eu já estou me retirando, já está mais com eles. Né? Indo para a terceira geração. Praticamente já é a terceira, né? geração. Claro, eu como meu pai fazia comigo, me controlando... Aprendeu bem, né, como pai. Eu também, eu dou uma espiadinha lá, de vez em quando, como é que estão as coisas, né? O movimento continua mesmo. Olha, o melhor jeito da gente aprender e ter vontade é praticando. Isso, no meu pensamento, isso em qualquer profissão, em qualquer situação, o que a gente necessita é a experiência e ir guardando bem isso e tirando proveito de tudo isso. Porque todo dia acontece uma coisa diferente, uma coisa nova. E se tu não tiveres o mínimo de experiência, a luta vai ser muito mais difícil, mais complicada. Né? Então, por isso eu penso assim, olha, tudo que a gente aprende, a gente tem que guardar muito bem guardado, usando, e tudo que for de bom, transmita para o próximo. Não é? Excelente. Transmita também as coisas que deram errada, não só as coisas que deram certo, porque também é uma maneira de aprender e de evitar que coisas assim venham a ocorrer. É importante, né? Contar o que deu errado, porque a gente consegue... Tu percebe que quando a gente conta histórias de sucesso, em dado momento a pessoa se preparou muito. Ela estudou. Mas o dia D da virada, nem ela sabia. Não, ela estava trabalhando muito até que um dia virou a chave e aconteceu o sucesso. Ou seja, o sucesso sempre tem uma dose de sorte. O dia chegou, tu estava preparado. Mas tu se preparou antes, o dia que virou a chave, a gente ninguém sabe. Enquanto que o fracasso... normalmente dá muitas pistas. E vários especialistas falam, né? É melhor estudar aonde os outros de negócios similares erraram, porque tu vai poder evitar aqueles buracos, do que ver aonde os outros acertaram e cresceram. Porque tu não vai conseguir replicar a mesma receita, porque tu sempre tem a dose de sorte. Nem eles sabiam o dia da virada. E daí o que o senhor traz hoje é muito fundamental. Isso, conta onde acertou e conta onde errou. Mas conta também o que errou. Perfeito. Não, porque é em cima disso que eu acredito que se construa as soluções dessas coisas todas que deram errado e as que deram certo também, porque as que deram certo você pode ampliá-las também. Está certo, mas a gente pode, de repente, fazer um pouco mais. Melhorar. Então se amplia isso.
não é? Mas é sempre bom compartilhar isso tudo com amigos, com colaboradores, dentro da própria família. Porque aí eu acho que não temos sendo um êxito, mas a vida pode se tornar bem mais tranquila e mais segura. Que na situação que a gente está vivendo hoje, o que é segurança hoje? Verdade. Está muito difícil. Não é? Muito desafiador. E esse é o meu medo. A gente já teve situações em outros anos, em outros momentos, mas o meu medo, o maior medo que eu tive durante todos os meus 70 anos é o que a gente está vivendo agora. A incerteza é muito grande. As dificuldades estão cada vez maiores. Verdade. Vamos para onde? As inseguranças que a gente vive, né? Exatamente. Dentro disso, eu acho que vale a pena a gente já, né, Exatamente. fazer um questionamento bem relevante que a gente vem fazendo também para todos os nossos entrevistados, né? Dentro desse período todo, né, que faz parte da empresa, desde o nascimento, né? Sim. O que tu entende, Ramon, que foi o período mais desafiador? A gente sabe que hoje é um período desafiador, mas no negócio propriamente dito ali, né? O que tu Sim. entende, assim, o período mais desafiador de todo o período da empresa? Tanto na tua gestão ou até mesmo acompanhando Isso, a gestão dos teus né? pais, né? Quando tu olhava assim, porque o quanto esse mercado mudou, né? Quando a loja começou, nossa, não era nem cidade. Não. 5 anos antes, daí se tornou de cidade, município, e vocês viram literalmente, né, na João Correia, a cidade crescer, se Sim, desenvolver ao entorno da loja, da empresa, né? Exatamente. Era o centro, né? Era a praça, o clube, É, as igrejas, as então igrejas. era o centro. Era literalmente literalmente ainda o centro, né? Então a gente também tinha muitas pessoas das colônias Que vinham. que vinham para cá, vinham fazer suas compras, fazer Mercado suas super. vendas, fazer os produtos agrícolas, já naquela época também. Então são coisas que mudaram, e se a gente for contar, mas foi assim mesmo? Não, foi assim mesmo, assim que aconteceu, assim que a cidade se desenvolveu, né? Todo mundo colaborando, mas todo mundo vindo ao centro, onde tudo acontecia, era o local dos negócios, né? Então, com isso, foi esse boom depois com as empresas de calçado, e hoje Sapiranga é isso. Porque eu sinto assim, Sapiranga, ela não cresceu, ela se estabilizou num determinado ponto, então não dá para dizer que ela cresceu, que ela está crescendo, ela está inchando. E isso é um problema muito grave, porque ainda continua vindo muita gente na expectativa de emprego, de fazerem alguma coisa, e não tem mais. O calçado terminou. Fazendo esse alinhamento, né? Nós estamos gravando, então, o conteúdo, a entrevista 2025. Né? A gente está falando sim, de coisas contextualizando, né? O boom corporativo empresarial foi com o calçado, com as fábricas, que geravam muito emprego. Sim. E hoje a gente vive um momento que daí, vamos falar, a Paquetá deixou de existir. E ela foi uma gigante, não só da cidade, né? Como do Brasil. Aí, em todas as suas filiais, em torno de 5 mil empregos. Pô, isso terminou. Acabou. Só aqui, né, Ramon? Porque num todo ela chegou a ter 20 mil pessoas. E as outras né? grandes indústrias, Lígia, Cairu, Reclã, Chilei, isso dava em torno de 15 mil empregos na época. Então, uma cidade que tirava em torno de 40 mil pessoas. 15 mil empregos. Tu pensa? Diretamente no calçado, né? Diretamente no calçado. E havia também as outras empresas que trabalhavam para o calçado, terceirizados, os acessórios para os calçados. A economia era totalmente diferente, né? Então aí foi um impacto muito grande. Mas além de tudo isso que aconteceu, desculpe. Fica à vontade. A minha preocupação maior é o que a gente está vivendo hoje. Que é uma coisa que aconteceu totalmente fora de falências de empresas, porque por muitas razões, aqui a gente sabe que está indo para um lado duvidoso, um lado perigoso. Perigoso, exato.
O senhor sabe de que eu estou falando. Sim, exatamente. Não há dúvida. Eu não tenho nada contra partido, contra... A minha preocupação é o posicionamento aí. Exatamente. Para onde nós estamos. Buscar então a gente consegue perceber, né? Quando tu busca segurança ou tu percebe uma insegurança muito grande, tanto de segurança pública, quanto de segurança jurídica, quanto de segurança econômica, porque tem uma oscilação muito grande. E a gente fala muito em termos de tecnologia, empregos, o pessoal faz um ponto de recorte por Collor, né? Lá atrás, que teve as contas congeladas. Teve um cenário que é extremamente assustador, que a gente ouviu falar, tem recortes dessa história. Mas vocês acompanharam os gráficos da economia, né? Tudo o que foi... Até por coincidência, naquela época do Collor, eu era vereador. No mesmo período. No mesmo período. Então, ali a gente teve a Constituição e nós tivemos que elaborar a lei orgânica do município. Então, foi essa época que eu vivi politicamente. Depois não larguei. Não era o interesse. Não era. Meu pai gostava muito, mas eu tive a minha experiência e valeu. Quem era o prefeito naquela época? A Marlene Vinha dos Santos. Sim. Sim. Aí, em 91, eu fui o presidente da Câmara, aí foi quando se promulgou todas a lei orgânica, o Código de Posturas do município, uma série de leis. De regramentos que eram obrigatórios. Foi o Marco Zero, de novo, né, da velha Constituição para a nova. Então, foi essa época aí que a gente viveu. Então, eu tive a minha participação política também. Então, eu vivi esses momentos todos, do Collor, todas aquelas bobagens, vamos dizer assim, que ele fez, trancando o dinheiro de todo mundo, né, como se fosse a solução. Tudo que ele fez, tudo que aconteceu. E hoje é maior a minha preocupação, muito maior do que foi todos os problemas que o município, que o Estado, que o país passou lá atrás. A preocupação agora é muito grande. É um grande, realmente, desafio, né? A gente vê assim, a gente brinca muito, teste para cardíaco, né? E a gente vai fazendo os relatos e entendendo essa dinâmica. Hoje, né, nós estamos conversando com as pessoas, buscando, né, entender um pouco da história da cidade, né, como município, negócios, a própria entidade. Daí a gente faz esse recorte para o dia de hoje, que a gente está gravando esse conteúdo no auditório que leva o nome do seu pai, né? Exato. Que foi o primeiro presidente da CDL há 53 anos atrás. E daí os desafios que motivaram eles a criar a CDL naquela época, de ter uma segurança maior econômica, de poder vender parcelado, que foi o SPC se nascendo... Com essa união, porque ninguém ainda sabia muito bem como fazer e o que fazer. Isso, então, serviu como um aprendizado, que aí começou a vir pessoas da CDL de Porto Alegre para oferirem cursos, palestras, e com isso os nossos comerciantes foram aprendendo também muita coisa. De novo, educação, né? De novo, há educação. 53 anos nasce que a transforma CDL. literalmente, né? O clube, porque era clube dos dirigentes lojistas, clube, né? Isso. Essa referência, né? Nasceu como um clube. Eles se juntavam, né? Justamente para trocar informação, entender quem eram os compradores bons, né? Para quem vender, para quem não vender. E criou o SPC Brasil, era né? Um acessório, um acessório do movimento. Uma ferramenta do CDL, né? E hoje a gente vem de encontro, né, na fala hoje, de novo buscar segurança, né? A gente continua buscando conhecimento, educação e segurança. 53 anos depois. São as três coisas fundamentais. Os negócios, de qualquer empresa. Os negócios e a CDL evoluíram, né? A empresa de vocês, né? A CDL, as nossas empresas não existiam, vieram muito depois. Claro. Mas o quanto a gente continua com esse, já tem esse entendimento, né? De que a gente precisa estar associado para buscar conhecimento, fazer essas trocas, né? A gente fala muito sobre isso, né? Essas trocas que a gente pode ter aqui hoje. Não se consegue nada. Se não tiver uma união em torno do mesmo objetivo, do mesmo fim, fica muito mais fácil. Perfeito. E esse muito mais que é fácil o e muito mais seguro. Seguro. De novo, eu trago esse recorte, né? Tantos anos depois, né? O teu pai, né, não está mais aqui, né? Fez a parte dele, né, Ramon? Fez a parte dele, deixou uma série de legados, mas a gente vê como lá atrás ele viu a necessidade
E hoje nós três estamos aqui conversando e a gente basicamente está batendo nas A mesmas mesma- necessidades. Exato. Mesmo a entidade tendo evoluído tanto, tanta tecnologia, sistema, as nossas empresas evoluíram, a gente utiliza a tecnologia que na época eles nem sonhavam em ter. Não, bora. É um negócio, a gente tem que recordar Imaginar, também, né, que era na papel e caneta, né, calculadora, máquina de escrever. Sim. O pessoal brinca na máquina de Não escrever tinha nada a ver. elétrica também teve. Né? Carta. Carta. Aí apareceu o... Como é que é o... A tecnologia o fax. deles. Nossa. Aí, ó. Bah, aquilo foi uma... Revolucionário. Bah, que a gente, quando precisava comprar mercadorias, tinha que ir em Porto Alegre. Bah, Perfeito. tinha que ir lá comprar com fax. Bah, isso aí já foi uma grande coisa, né? Andava lá, eles te mandavam pelo correio, por transportador. Já foi uma coisa... Chegava a mercadoria. O fax é o futuro. Hoje não tem nem... Não existe nem mais, se usa né? mais. Fone, Não. lembra? Fone, fax. Fone, né? fax. Fone, fax. Isso. Né? Nem fone quase tem mais, Nem né? o correio mão não Vai. Não tem? tem, né? Mas eu fico bem né, pensativo sobre o quanto esse pioneirismo, né, do teu pai de construir uma loja, né, numa cidade que era um vilarejo, nem era uma cidade ainda, né? Um ramo, né? Um ramo bem Não específico, tinha nada a ver né? com o pessoal. O pessoal, na época, o que compravam, digamos, em ouro? Pessoas as simples, alianças. né? Como iam. Pessoas Fora simples, isso, né? A comunidade dificilmente, simples. né? E ele foi pro negócio... Então, quem queria um relógio tinha que ir, no mínimo, a Novo Hamburgo. Então, essas coisas aí que o pai foi... Não, ao menos eu vou ter uma meia dúzia de relógio aqui. Tinha, né? É difícil tu ver a oportunidade. Tu não comprava um relógio, tu tinha que ir para fora comprar um relógio, né? E considerando a questão de velocidade e condições das estradas, né? Ir para Novo Hamburgo não era um bate-volta. Não, olha lá, isso dava quase uma hora para ir de ônibus lá, que era tudo chão batido. A estrada dava uma volta enorme, passava... Até para explicar é difícil, mas tinha que ir a Campo Bom, aí ia lá por Canudos, até que tu chegava no centro lá de Novo Hamburgo, dava uma hora de ônibus, ia parando. E daí pensa assim, nessa explicação, né? Vamos lá, né? Em 50 anos, né? 60 anos, o que essas cidades mudaram? Até para explicar é muito difícil, porque mudou muito as rotas, né? Os bairros mudaram. Voltando à questão só do pioneirismo ali, né? Ele acontece não só na abertura da loja, né? Mas depois também na questão do CDL, né? De se unir, né? Claro. Foi um pioneirismo, porque quantas CDLs a gente tem, né? Com tanto tempo, né? De história. Teve essa história, ideia, né? eles começaram a se reunir, vamos fazer. Vamos fazer. Aí, sei lá, que o pai foi ele, o seu Cirilo, o Joãozinho da farmácia, foi em seguida a Porto Alegre se reunir lá para ir pegando subsídios para poderem ser utilizados aqui para iniciar. Isso também tem a parte toda regimental disso, né? A concessão na época para o CDL estadual permitir, né, para que fosse criado aqui. Então isso deu trabalho na época também. Mas o quanto tu imagina que isso né? impactou de fato assim para ele, né, na época que tu viveu isso, obviamente com ele, dentro do negócio, para o sucesso do negócio de vocês, né, da empresa em si. Sim. Quanto tu imagina que isso de fato impactou? Tu fala em termos assim de relevância, né, para o negócio de você se manter até hoje, né? Porque eu imagino que claro. Primeiro porque a gente sempre tentou estar atualizado. Vocês também, a empresa também foi se atualizando em tempo real, né? Conforme foi acontecendo as coisas, exemplo do fax, né? Eu fui estudar ótica, então tudo que era novidade a gente já estava sempre atento, ia inovando, ia colocando, né? E nós éramos, durante um tempo, a única ótica em Sapiranga. Então isso criou uma clientela muito grande também. E o mais importante foi que a credibilidade que a gente teve, que a gente passou e tem até hoje. Eu ia dizer, tem até hoje, né? Pô, lá, a Nadler tem 75 anos. Eles estão aí, não é de graça. Eles realmente devem... Expressão que a gente escuta muito, né? Então aí desde quando? Desde sempre. Né? Desde que Sapiranga é Sapiranga, a Nadler está ali. Né? Porque desde sempre, antes do próprio município. Então é isso, quer dizer, eu acho que a experiência, a vivência
E sempre inovando, sempre se informando para cada vez poder oferecer mais qualidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vende. Eu acho que isso é o essencial. Tá? De novo, né? Qualidade, né? O Qualidade, foco no produto, no cliente, o atendimento. Tudo. Eu acho que, vindo de encontro a isso, o que tu hoje, né, como empreendedor, já passando para a próxima Sim. geração, né, a experiência toda, o que tu considera de mais importante dentro do negócio de vocês? No nosso negócio envolve uma coisa que é de muito valor, que é o ouro. Uma coisa, né? Então, a honestidade em cima desse produto que tu vende, que a gente sabe, a gente acompanha, que vende muito gato por lebre. Por lebre. Porque Então, o cliente, via de regra, Não entende, não tem como ele saber. Imagino que não tem. Como. Eu não tenho como também não. conhecimento, né? Então, é isso que, para mim, dentro do nosso ramo, é a honestidade que o ramo exige. Exige muito, né? Tá. Porque tu vai Isso é saber, né? fundamental. Tu vai saber, o cliente raríssimas vezes vai descobrir que tá... Cara, a gente não pode... Imagina se um dia acontecesse de eu vender um produto que não é a lebre. Isso, tu vai perder a credibilidade, pode esquecer que isso vai ter retorno, tu vai ficar marcado por isso. Sim. Então, isso é o básico, é o essencial. Né? Então, cada ramo tem o seu... Muda de ramo para ramo, mas acho que no nosso ramo, o mais principal, importante. fundamental, é a honestidade naquilo que tu vende. É tranquilo. Que Isso. passa a entregar realmente essa confiança, né? Uma relação de confiança entre o cliente e a empresa num produto que é extremamente específico e além de ter valor agregado, né, metais preciosos, Sim. leva também toda a parte emocional, né? Tu trouxe o exemplo da aliança. Isso. Então tem todo Imagina. um simbolismo. São todos momentos ali muito Sim, marcantes para a claro, pessoa, claro. né? Uma questão que me vem é... Toda vez que a gente lembra Nadler, não tem como não lembrar, né? Nelson Nadler, Sim, sempre, né? evidente, claro. Então, a gente sabe, tem consciência que o teu pai deixou um legado gigantesco para o município, como propriamente político, Sim. assim como para empresário, para CDL, enfim. Da mesma forma, Ramon, no âmbito empresarial, como é que tu quer ser lembrado pela tua família, pela tua equipe, né? Dentro de deixar um legado. Como é que tu quer ser lembrado por eles? Da melhor forma possível, mas eu acho que o básico é contar uma coisa. Sabe que a empresa tem 75 anos. Não é? Sim. Nós nunca tivemos uma reclamatória trabalhista nesses 75 anos. Então, você já pode imaginar que o tratamento com os funcionários é o mais importante. Eu acho que eu quero ser lembrado assim, pô, o Ramon sempre foi um cara legal, um cara tranquilo, às vezes um dia não estava muito bem, dava uma briguinha, mas sempre foi um cara direito com nós. Nunca deixamos de tratar nenhum funcionário, tanto é que a gente nunca teve uma reclamatória. De novo, isso eu acho que é um recorde mundial. Honestidade, de novo, vem, né? Honestidade. Assim, só pelo que tu está colocando, né? São princípios. Durante tudo que tu falaste, né? São princípios. Eles estão ancorados ali, são a essência da família. E com certeza isso está sendo transmitido, né? Isso é uma coisa que o meu pai me passou. Trata sempre bem o funcionário. Né? Que nós precisamos mais deles do que eles de nós. E nós não, a gente tem que tratar eles bem para eles que é também uma segurança dentro da tua empresa. Com certeza, né? Não. E eles passam a te representar, né? Eles exatamente, eles lutam, eles brigam pela loja. Com o teu cliente. Exatamente. Então precisa ter essa relação muito próxima, né? Então isso também é outra coisa que eu gostaria de ser lembrado como um cara legal. Como os funcionários lá dentro da loja, né? Um cara que sempre manteve uma linha de conduta, sempre foi sério, sempre foi honesto. Até hoje fui. A coerência, né? De novo, e a coerência. Busca a coerência. Tu sabe que há um tempo atrás, deve fazer uns 5, 6 anos, eu acho,
eu participei de um evento, de uma palestra, na verdade, né? Um treinamento, não foi uma palestra. Com a tua nora, inclusive. Ah, e aí a lá, Lady. e lá, eu já conheço ela há mais tempo, Sim. né? Moravam do lado da casa da minha avó, lá no Centenário e tal. Então, e aí ela colocou uma situação assim que eu não tinha escutado até o momento, né? Para mim foi novo naquele momento, que ela disse assim, lá na loja a gente não veste a camiseta, a gente vai lá para suar a camiseta. Eu não tinha escutado. Depois para mim, obviamente, ficou, né? Mas a Gravou gente daí, né? vai lá para suar e com uma vontade, com uma garra, assim, eu pensei, nossa, que legal, né? Porque não era uma veia empreendedora que ela tinha até o momento, e ela, né? Ela pegou, gostou, se adaptou fácil, ótimo. E tá tocando. Tá indo para a próxima geração e tende a ter mais... Praticamente, a parte administrativa é com ela agora. E está indo bem, graças a Deus, está dando certo. Pegou bem o rumo da coisa, eu tenho certeza. Eu A imagino. adaptação, né? Exato. Nós que temos filhos também, né? Somos, tenho um filho pequeno ainda e tal, e também temos negócios, né? Eu fico pensando assim, nossa, que maravilhoso é, porque a gente entrevistou vários outros, né? Casos que também já estão fazendo a sucessão, né? Sim. E tá acontecendo. O quão gratificante é ter os filhos no negócio, né? E poder passar isso, né, para que se perpetue, né? Então, nossa, é gratificante ver isso acontecendo. Legal. A elaboração, né, elaborando e construindo toda essa visão de negócio, as histórias, e no caso de vocês, né, mais específico, o quanto realmente, né, pegou o início de tudo, né, o vilarejo, daí foi para a segunda geração e vocês estão conseguindo acompanhar a terceira geração. É a história de várias vidas, né? Não é a história de uma vida. Tu pega assim, o quanto a elaboração de tudo isso. Né? Imagina quantos clientes a gente já teve em todos esses anos, né? Então muita coisa para contar e para fazer ainda. E sem Espero nenhuma que mais, que trabalhista. a gente dê sequência nisso. Se tu pudesse deixar hoje um conselho para ti mesmo, né? Que conselho tu deixaria dentro? Assim, vamos tirar só a parte empresarial, né? A parte família também, né? CPF, que tu comentaste, né? Que vocês, né, em família, Claro. tem muita proximidade, né? Então, o que tu deixaria de conselho? Pois é. O que eu deixaria de conselho? Olha, antes de mais nada, eu acho que o mais importante é você, quando começa uma vida, né, você ter alguém que te acompanha nessa vida. Tá? E que dê certo nessa vida, porque é necessário, né, ter alguém sempre junto. É a maneira mais correta e mais certa da gente atingir os objetivos que a gente quer. Então, esse é o conselho. A coisa mais importante é a família em si. E isso que eu digo, quem pode, tem uma família conjunta, apertada, firme, e que a vida vai ser bem mais fácil. É o maior esse ativo, é o conselho que eu Até. daria. Até porque quando tudo dá certo ou quando tudo tá errado, a gente volta para lá, né? Exatamente. A gente volta Então, o mais importante é isso, é você ter pessoas ao seu redor e mantenha sempre perto de você, junto de você. Isso acho que é o melhor conselho para qualquer pessoa. Sigam esse rumo que, com certeza, as coisas darão certo, serão mais fáceis de darem certo. E serve um conselho que serve para todas as áreas, né? Exatamente. Porque tu consegue circular entre várias possibilidades de como ter uma vida, né, feliz, segura, o que tu está buscando. Mas o dia a dia, o Marco trouxe, né? Se der certo, der errado, tu volta para casa. Tu Cara, precisa... corre a filha do filho pródigo, a volta do filho pródigo. Né? É verdade. Então, eu acho que é isso. O negócio é ficar em torno da família. E isso, porque aí dentro você vai receber conselhos também de todos os outros. Interessante a frase final do Ramon, né? Porque o grande negócio, né, é investir na família. Claro. O grande negócio, né, o negócio tem 75 anos. Sinal que deu certo. Qual é o maior ativo do negócio? A família. A família. A família foi o maior ativo do negócio, né? Não foi o negócio em si por mais de 7 décadas, mas foi o quanto foi investido de fato na família
por isso deu certo por tanto tempo. Creio que sim. Eu acho que foi a base de tudo, De né? tudo isso, né? Sem dúvida. E dentro de tudo que tu viveu dentro da empresa, tu pensa em ter feito algo diferente, algo melhor, alguma coisa que tu pensa assim, eu teria feito aqui, eu teria feito diferente. Teria agido dessa forma, enfim. Às vezes, meu pai e eu, a gente discutia um pouco, né? Ele tinha um ponto de vista, eu tinha outro, né? Então, mas nada assim de... E com isso, de repente, assim, eu vou ter que mostrar que eu estou certo, que ele está meio que parando, né? Em certas coisas, né? Mas nada assim de grande coisa. A implementação, que é uma coisa do computador na loja. Que briga foi aquilo, até que ele se convenceu. Lembra que período foi isso? Em 99 foi quando eu instalei comecinho, 98, lá no comecinho. E ele não queria. Não. Não precisa? Não precisa. É a modernidade, não está vendo? Está todo mundo fazendo isso. Então, mas ele sempre com aquela relutância. Tanto é que ele nunca mexeu num computador. Ali Nunca sabia disso. já foi. Aí quando eu comecei a colocar todo o estoque da loja, né, dentro sei. do... Aí eu às vezes ficava até de madrugada, porque era a hora que eu podia, né? Isso foi um meio ano até que estava tudo organizado. Imagina. E ele não. Ele não aceitava. não Mas para quê? Vamos tirar a nota na mão, sempre foi assim, por que vamos mudar? Pai, isso já era. Já era, não tem Mas retorno. assim, imagino, né, que obviamente tem dificuldade quando tu vai querer implantar uma coisa nova dentro de uma empresa, com uma equipe, né, que tu tá Sim, ali já é difícil, já é né? difícil. Imagina o dono da empresa daqui a pouco não boicotando, né, mas não querendo, né, mas não, eu vou fazer e ok. Mas realmente é desafiador, porque a gente vê várias... Então isso foi assim, que eu me lembro de um desafio, de uma coisa maior, foi essa relutância que o pai teve de mudar. Mas foi. Foi. Meio a conta gosto, mas foi. Foi necessário, Os né? perrengues, né, nos negócios. Precisava, não adiantava, a gente estava vendo que era o futuro, que seria necessário. Sim. Né? E O papelzinho, o carbono ali, já estava ultrapassado. Isso, né? Tinha que... Acabou. Né? Então foi... Os movimentos que é da família empreendedora, né? Eu lembro também que vocês fizeram, era Gagos, né? Gagos importados. Durante um período, então o quanto a família empreendedora, tu faz um movimento, faz um teste, funciona por um tempo, adapta, recua, mas de novo, é do sangue da família, né? Exato. Tu vai vendo... E tu sabe por que é Gagos, né? Por causa do seu filho? E eu também sou. Meu pai também era Gago. Claro, só que não, eu não sou assim. Mas então, vamos usar esses gagos importados. Aí foi bom ali, uma época que era uma loja de conveniência. Durante o período, né? Foi um diferencial. Aí depois, quando liberaram para os supermercados comprarem também esses produtos, aí perdeu o sentido, né? Mas a gente teve uma experiência legal ali também. Que é, de novo, o aprendizado, né? De acordo com períodos. E hoje, né, ele aprendeu, testou e está na empresa, né, na empresa mãe, digamos assim, né? Que fez todo... Era um afiliado. Um afiliado. E esses movimentos dos negócios, né, na vida empresarial, eu acho muito relevante, né? Que alguns colocam, não, deu errado. Deu errado por quê? Porque parou. Tudo é um projeto. E tem um início, um meio e uma conclusão, né? Não é necessariamente um fim. Foi a conclusão daquele projeto da Gagos, que foi uma oportunidade de mercado, né? Gagos importado. Sim. Então, esse movimento todo... Isso foi uma das poucas coisas boas que o Collor fez. Ele que liberou a oportunidade. Disso. Ele abriu o mercado, vocês pegaram a oportunidade e trouxeram a novidade. Foi ali que começou carros importados, tudo que era produto. Tudo entrou naquele período. Antes era tudo... havia série de impostos que eram muito altos para importação, e ele liberou isso aí, ele reduziu isso aí. Mesmo ao contrário que o Trump está fazendo agora, né? Mas tudo bem, nada a ver uma coisa com a outra. De novo, são momentos e situações complexas, mas o quanto a gente consegue e precisa se comportar dentro desse mercado, né? Os riscos, os desafios que a gente tem como empresário no dia a dia para ir podendo se adequar, né? Porque entender as nuances que a gente vai ter que, né? Todas que a gente vai ter que ir decidir alguma coisa sobre isso. Isso, driblar, né? Tomar uma decisão e ali é assim, né? Quando nós como empresários temos que tomar a decisão e depois bancar essa decisão, né? Claro. Para que
tenha o resultado que a gente, ao menos o resultado próximo do que a gente espera, né? Porque nem sempre vai dar certo, Não, não. né? Então, Só que a gente tem que também ter a consciência de quando a coisa não vai, saber que tem que parar Tomar uma decisão não ficar rápida, né? insistindo Sim. uma coisa que ela vai se arrepender mais Exato, tarde. não tem futuro, não. É. Lembrando, né, a frase inicial, que quando, na abertura, né, nessa linha de conclusão, de fato, o quanto é importante a gente olha para trás e daí a gente dá opinião, questiona, mas é fácil, né? Já aconteceu. Claro, gente. Agora, quando tu está em tempo presente, tu olha para o passado, tenta entender o momento atual e olha para o futuro em oportunidades. Isso. O histórico de vocês é maior, mas porque um dia alguém começou lá atrás, há 75 anos. Alguém está começando hoje e tomara que trabalhe muito e dê certo, que tem história para contar daqui 75 anos. A jornada é essa, né? O risco sempre existe. A gente tem que calcular o quanto, como empresário, está disposto a corrê-lo. A decisão é o livre-arbítrio, né? De cada um. Exato. É hora de continuar apostando, né? Fazer o all-in, né? Quer apostar tudo? Cara, se apostar tudo, se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, acabou para ti. Mas aí, né, cada um joga o jogo de acordo com as suas... cada um dança conforme a música, né? A música que toca. Excelente, acho que conseguimos, né, Mike, uma visão geral, boas assim, informações, né? Movimento. E só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram como família, né? Para cidade, para entidade, né? Que nem o Matheus colocou antes, né? Inclusive, em homenagem, nós temos o auditório aqui em nome, né, ao que a família de vocês fizeram. Seu pai fez pelo começo, né, como pioneiro lá, né, lá atrás, né, tendo visão, né, que ele tinha uma visão muito ampla para enxergar todas as possibilidades que ele podia trazer para dentro da cidade, desde abrir uma relojoaria, né, naquele período, assim como trazer conhecimento, né, e ir em busca, na verdade, né, de conhecimento para fazer diferente no negócio local aqui, né? Temos a agradecer, né? Como, inclusive estamos aqui, né? Em função de tudo que foi feito lá atrás. Entendendo um pouco dessa história. Bom, gente, eu que fico muito grato pela oportunidade que vocês me deram. Me deram para a família, para a empresa toda. E agradecer também por terem lembrado o nome do meu pai para darem a esse belo local. Eu gostaria que ele pudesse estar ainda presente para poder ver tudo que foi feito. Né? Foi uma homenagem póstuma. Essa sede maravilhosa, né? Muito bonito. O que é o CDL hoje, graças ao trabalho de pessoas como vocês, que também têm esse mesmo sentido de gerir os próprios negócios, mas manter o CDL nesse nível tão bom que está, e tenho certeza que vai continuar sendo. Obrigado aos senhores. Fico muito grato mesmo, em nome da relojoaria e principalmente da família Nadler. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Ramon. E muito obrigado por acompanhar com a gente mais esse episódio.